o quão importante é a comunhão na temática bíblica? Eu sempre tenho uma abordagem bastante prática dessas questões, porque as minhas questões sobre esse assunto sempre partem dos temas da igreja, não necessariamente da minha igreja só, mas da igreja, né, no nosso tempo. Então, dito isso, né, eu acredito que a comunhão, ela tem um lugar na Bíblia de perpassar o texto bíblico todo, porque todo ele fala sobre esse tema de relação entre os seres humanos e Deus, e por isso também entre os próprios seres humanos. Então, ela, em toda a sua narrativa, né, ela traz esse tema dessa relação que tem os seus aspectos de alteridade, tem os seus aspectos de identidade, né, aquilo em que a gente se assemelha, se diferencia de Deus, do próximo. Então, cada ponto a gente vai encontrar esse tema da comunhão, especialmente porque eu acredito que quando você tem um Deus que é triuno, você tem um desafio à lógica, que é o desafio da comunhão. Eu acho que o grande desafio que a Bíblia lança para a humanidade é refletir nessa possibilidade de unidade de diferentes, partindo da unidade mais diferente de todas, que é nós com Deus, né? Nessa perspectiva desse Deus tão diferente de nós, né? Esse caminho de separação até a comunhão, eu acho que ele é o grande caminho da narrativa bíblica, e isso se dá em vários aspectos diferentes, né? A nossa relação com Deus, nossa relação com o próximo, e todos aqueles temas, até das alienações que o Keller traz também, né? Aquilo tudo que é tão importante. Então, acho que é um tema central, né? Não tem como falar da narrativa bíblica de plano de Deus ou de reino de Deus sem falar de comunhão. E é isso mesmo, a gente põe palavras chiques, né? Como teologia da aliança, teologia de outros, mas na verdade é comunhão. Essa é a palavra ali que é mais conhecida ali, é comunhão. E quando Jesus vai resumir os mandamentos, é lógico que ele está citando também, ele está resumindo, mas ele está indo de acordo com a interpretação dos irmãos ali do segundo tempo. Ele resume em duas comunhões, né? O próximo e com Deus. É bem isso mesmo. Agora, o que é comunhão na Bíblia? Ou pelo menos a comunhão que você quer abordar aqui no nosso bate-papo, que a gente vai ler, talvez uma carta, mas eu queria entender o que é essa comunhão que a gente vai falar, talvez esmiuçar um pouco mais a palavra comunhão. A comunhão, ela tem dois sentidos, eu acredito, primordiais na Bíblia, né? E que são simultâneos, inclusive. Porque tem um sentido da nossa comunhão com Deus, que é algo que já está na própria criação, nossa própria criação, nós somos colocados diante de Deus, como imagem de Deus, para esse tipo de relacionamento. Mas essa nossa comunhão com Deus, ela só é plena quando nós correspondemos com Deus na nossa comunhão humana. Como assim? Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, né? E aí ele coloca no jardim diante dele para o relacionamento, mas aí ele diz, ó, não é bom que o homem esteja só. Por que o homem tá só se ele tá diante de Deus, com quem ele partilha aspectos, né? Tantos aspectos de Deus que é partilhado pelo homem. Por que ele tá só? Porque várias das características de Deus não podem ser reproduzidas pelo indivíduo. Elas só existem em relação. Então, o tema da nossa comunhão com Deus passa pela nossa comunhão, e essa comunhão seria exatamente essa unidade em diversidade. É sempre uma tensão de um caminho de coincidência, vamos dizer assim, que só se estabelece quando há alteridade, ou um caminho de identificação que só se estabelece quando há alteridade. Não dá pra gente falar de comunhão se todo mundo for absolutamente igual. Isso aí não é comunhão, isso aí é réplica, é duplicação, sei lá, é mitose, meiose, sei lá. Mas a gente só pode falar de comunhão se a gente tá falando de pessoas que são diferentes e que continuarão sendo diferentes. Isso é muito interessante. Elas podem ser uma em comunhão, como é o desafio lá do Gênesis, o Adão falando sobre Eva, né? O homem falando sobre a mulher, né? Osso dos meus ossos, carne da minha carne, e aí é dito lá que eles são um, né? Mesmo sendo dois, sempre serão dois. A Eva não vai se transformar em Adão, né? Você sabe que eu tava lendo hoje uma passagem, e aí quando Labão vê Jacó e vê que ele é parente, ele usa essa expressão, até que enfim uma pessoa que é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então, uma das coisas que eu sempre falo em hermenêutica é que quando você procura a expressão na palavra de Deus toda, ainda mais no mesmo rolo que é em Gênesis, os dois, a expressão segunda vai reinterpretar ou te ajudar a ampliar o significado da primeira, e da primeira vai ampliar da segunda. Então, quando a gente lê só essa expressão de Adão para Eva, a gente pensa que assim, até que enfim alguém, a minha imagem e semelhança, que é igualzinha do meu osso, porque um pouquinho antes ele passeou ali no Jardim do Éden, ele olhou os animais, deu o nome, não achou ninguém que estava interessado. E aí Deus faz a mulher, mas ali é uma expressão muito mais, até que enfim alguém da minha espécie,
até que enfim alguém do meu parentesco, e não alguém que é igualzinho a mim. Então, você falando isso, eu lembrei dessa expressão que acontece algumas vezes na Bíblia. E esse tema do parentesco, ele é muito importante, a gente precisa pensar muito nele, porque há esse caminho dessa família que se torna uma família mundial, a partir de Adão, mas a partir de Abraão também, né? Então, Labão pode dizer, esse sim é da minha família, mas essa história vai se desenvolver até chegar em sermos todos filhos de Abraão, como Paulo fala em Romanos, né? Então, esse tema de um Deus que está constituindo uma família de todos os povos, e isso é a comunhão, né? Esse plano de Deus de incluir todos a sua família. Eu gosto muito de uma coisa que o Wright fala, que ele diz, a gente acha que Jesus morreu pra gente ir pro céu, mas que na verdade o que tá acontecendo é que Jesus está formando um povo. Então, o tema central da Bíblia não é a nossa transladação pro céu, né? Pra usar um termo bem ruim, né? A nossa ida pro céu, mas é a formação de um povo daqui pra eternidade. Claro que o tema da eternidade está presente, mas essa formação desse povo. E aí, tem uma coisa que é importante a gente lembrar, e uma coisa que o Bonhoeffer coloca bastante, que a comunhão ela é obra de Deus, ela não é obra nossa. É claro que ela passa por uma forma de viver, por uma forma de tratar o outro, ela passa pelas maneiras como a gente lida e vive, e tem trocas e experiências e tal. Só que, antes de mais nada, essa comunhão é um plano de Deus de formar essa família, e é uma obra que Deus efetua. Então, é uma dádiva de Deus, é isso que o Bonhoeffer fala lá no Vida em Comunhão, né? A comunhão é uma dádiva de Deus. Então, se ela é uma dádiva de Deus, e ela é uma obra de Deus, eu já acho que a gente precisa refletir em como a gente faz hermenêutica, porque a gente tem o costume de pensar a hermenêutica como o estabelecimento das nossas fronteiras. Nós valorizamos muito o texto bíblico, isso é importantíssimo, né? É central, porque é Deus falando, mas a gente vai para a Bíblia pensando quem tá para dentro e quem tá para fora dentro da leitura. Que leituras a gente pode considerar para dentro, que leituras a gente tem que considerar para fora. Mas antes de sequer a gente ter a Bíblia e antes de sequer a gente ter capacidade de interpretar, ou de nós darmos a carteirinha de quem tá na família de Deus e quem não tá, é Deus que une os povos nele em Cristo. Isso passará por uma confissão no momento certo, passa sim por uma confissão. É importante a gente tratar esse assunto em termos confessionais? É importante, mas a gente precisa sempre considerar que na história da interpretação bíblica já houve guerras viscerais por textos que hoje a gente não briga mais. Então, naquele momento, um teólogo mandaria o outro pro inferno, e hoje a gente tá de mão dada cantando no culto da Reforma, entendeu? Na Reforma na qual eles estavam brigando. Então, pensar esse agir espiritual de Deus e essa dimensão espiritual e mística da comunhão tem um efeito na hermenêutica, eu acredito. Porque a gente não deve considerar a hermenêutica só no ponto de vista individual. Isso é óbvio, a gente dialoga com as tradições. Mas com que espírito a gente dialoga com as tradições? Não só no espírito inquisitorial, apologético. A gente dialoga com as tradições no espírito de família também. Isso é importante.